Bem, amigos da TV Massiva, essa semana Ourinhos foi surpreendida com uma matéria de repercussão de nível nacional sobre a Licitrans. É uma empresa que faz projetos sobre mobilidade urbana. Acontece que a Prefeitura de Ourinhos, em 2014, contratou com essa Licitrans, pagando quase que R$100 mil, R$98 mil e uns quebrados, conforme mostra o extrato de contrato que você vai ver aí no vídeo. Pois bem, até hoje, desde 2014 até hoje, não se houve a licitação, não abriu a licitação para a concorrência pública do transporte público de Ourinhos. O que você vai ver a seguir são declarações de munícipes, usuários do sistema público de transporte, que estão indignados com a situação do transporte público oriense. Bem, amigos da TV Massiva, estamos aqui com a dona Geni, moradora de Ourinhos já há 62 anos, que vai nos falar um pouco do transporte público. Dona Geni, o que a senhora acha do transporte público da circular de Ourinhos? Eu acho realmente que é muito alto. A população oriense é uma população carente. Pessoas que vêm de longe para trabalhar na cidade, que dependem do serviço de circular. Para alunos que vão, né, em escola também, que dependem circular, nem todos fazem uma força danada, mas nem todos podem pagar lá no ponto lá deles lá. Certo. Nem todos podem. Pessoas que lutam com muita dificuldade, o povo oriense está realmente atravessando a crise brasileira, está insuportável. E eu não vejo porquê de subir tanto o preço da circular como subiu. Eu acho que R$2,70 já estava de bom tamanho. A senhora acha então que esse aumento veio na hora errada, né? Poderia esperar mais um pouco, né? Sim, evidentemente que sim, porque os brasileiros estão passando por uma crise tremenda, né? E deveria vir em uma ocasião mais favorável, né? Porque agora está desfavorável. Agora não tem nada tranquilo e nada favorável. Está tudo sem tranquilidade, desfavorável. Então tá bom, essas são as palavras de uma moradora ourinhense, já há 62 anos, que reside na nossa cidade, né, dona Geni? 62 anos. Há 56 anos na mesma propriedade, na mesma casa e no mesmo lugar. Que bairro a senhora mora, dona Geni? Vila Boa Esperança. E o bairro é bom, dona Geni? O bairro, depois que eu entrei lá, melhorou. Precisa de mais alguma coisa? A senhora vê assim, o que precisa? Lá precisa de muita coisa. Precisa de muita coisa. Precisa de melhorar outro tanto, né? Porque a Boa Esperança ali, eu moro entre a antiga Atlantique e a antiga Esso. Eu moro ali pelo meio ali. Vizinhança muito boa, gente de primeira qualidade, né? Mas tem muito buraco, tá tudo muito esburacado, né? Aquilo lá tá feio de se ver, né? Faltou cuidado com a cidade? Muito, pelo amor de Deus. Cidade de Ourinhos tá... Vamos ser honestos, né? Vamos ser honestos, tá terrível viver aqui em Ourinhos com essa buraqueira. Acidentes e mais acidentes acontecem por causa desses buracos. O centro da cidade está mais ou menos razoável, o centro. Mas vai nos arrebaldes que lá você vê a tristeza que é aquilo ali, né? Então tá bom, essas foram as palavras da dona Geni, né? E aqui a TV Massiva é assim, ouvindo a população, né? Mostrando a verdade sem esconder nada, sempre mostrando a verdade dos fatos. TV Massiva, para você e para o mundo. Estamos aqui com a Roseli, que também é usuária do transporte público. O que você tem a dizer sobre o transporte público, Roseli? Uma vergonha. Não tem ar-condicionado, né, comparando com São Paulo. O preço é absurdo. Sem dizer, né, como que é o terminal. O banheiro não tem condições. Os ônibus, a maioria estão bem quebrados, ferrujados, entendeu? Pra mim, tem que levar lá a pé, porque não tem lugar para colocar a cadeirinha dela. Você mora aqui em bairro? Eu sou do Parque Minas Gerais. Faz 2 anos que eu tô aqui. E o que você está achando da cidade, do local? Como é que está o bairro lá? É gostoso, é bom.
entendeu? Eu gosto, né? Comparando, né? Não compara São Paulo com o interior. Mas é gostoso, né? O ruim, o que sempre falo, é a circulação do ônibus. Muito ruim. O transporte público deixa a desejar, então? Muito, bastante, principalmente o horário. É em 40 minutos, em uma hora. Final de semana tem que ser 2 ônibus na mesma vila, para cada vila, né? 2, muito ruim. Essas foram as palavras de mais uma usuária do transporte público de Ourinhos. Estamos aqui com mais um usuário do transporte público, é o Tiago. Boa tarde, Tiago. Boa tarde. O que você está achando do transporte público de Ourinhos? É uma situação vergonhosa, né? Como a moça ali anteriormente falou, é R$3,30, o valor em São Paulo é R$3,80, só que você tem direito a 3 passagens lá. Você pode descer e continuar indo mais 2 ônibus. Fora que você ainda pode se usar do metrô. Aqui a gente é uma cidade pequena, nós somos uma cidade pequena, que se você pegar do Distrito Industrial 1, 2 dá 15 km, linha reta. É um absurdo um valor desse para uma, para uma área de cobertura tão pequena e pela qualidade do serviço que é prestado, por conta de ruas esburacadas. Agora é época de eleição, né? Aí você vê uma rua sendo asfaltada, mas é engraçado que as ruas que cortam os bairros, as pequenas ali mesmo, elas não fazem nada, eles só fazem nas ruas principais, tiram foto, postam na internet, falam, que bonito, eu estou trabalhando para vocês, né, e tentam uma reeleição, um vereador que está querendo uma candidatura aqui, um prefeito que quer se permanecer, um defunto que está se levantando agora querendo se recandidatar, e aí vai, né, e assim a população vai fazendo papel de idiota, a gente vai pagando um imposto, enquanto aí alguns saem de férias, né, fazem um absurdo nesses cartões especiais que esses políticos têm. E por essas e outras, a gente que paga o pato, né? Porque quem trabalha, eu mesmo, entre 3h40, vou até meia-noite, trabalho na Drogazil. Simplesmente, a partir da meia-noite não tem mais ônibus, passou das 11 não tem mais ônibus. Muitas vezes minhas amigas ali que saem pegar ônibus, o ônibus sai 11h20, às vezes 11h14, eles estão picando a mula já. Às vezes eu perdi ônibus várias vezes, tive que fazer uso de mototáxi por conta disso, porque ou atrasa demais ou passa demais, mas também não é culpa dos motoristas. As circulares também estão com uma situação precária, você sente que elas dão um tranco e assim vai levando com a barriga, o imposto só subindo e a qualidade só diminuindo. É isso aí, são palavras do usuário do transporte público oriense. TV Massiva, para você e para o mundo. Confira a seguir a matéria exibida pelo jornal Bom Dia Brasil na Rede Globo de televisão. Agora, matéria exclusiva do Bom Dia Brasil, documentos obtidos pelos repórteres do G1 e divulgados em primeira mão aqui no Bom Dia, mostram o esquema bilionário de fraudes em licitações de ônibus, o que ocorre em 7 estados e também no Distrito Federal. Então a gente vai para Brasília. Fábio, conta aí como é que funcionava esse esquema, mais uma roubalheira aí, agora no transporte, né, de que todo mundo depende. Pois é, Chico, olha, o esquema funcionava de modo que tudo era combinado entre empresários, advogados e funcionários públicos. Eles definiam em conjunto como seria o texto dos editais de licitação para garantir a vitória das empresas que faziam parte da fraude. Os contratos investigados somam mais de 16 bilhões de reais. A reportagem é de Natália Passarinho. Segundo as investigações que estão em andamento, a fraude ocorreu em pelo menos 19 cidades de 7 estados: Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará e Bahia, além do Distrito Federal. O esquema funciona assim: a Logitrans, empresa que tinha como sócio o engenheiro Garrone Heck, era contratada pelas prefeituras para fazer o estudo de mobilidade urbana, que antecede a licitação. Enquanto isso, o filho dele, Sacha Heck, prestava assessoria para as empresas de ônibus interessadas em participar da concorrência, normalmente das famílias Constantino e Gulim, que também fariam parte do esquema. Com a ajuda de funcionários da prefeitura, Sacha chegava a interferir na elaboração do edital, em alguns casos meses antes de a licitação ser anunciada. Na maioria das vezes, as empresas assessoradas por Sacha venciam a disputa. Aqui no Distrito Federal, o Ministério Público investigou licitação feita em 2012 no governo Agnello Queiroz, do PT. O esquema teria funcionado como nas outras cidades. A Logitrans fez o estudo de mobilidade urbana. Sacha Heck foi contratado como consultor no processo pela Secretaria de Transportes. E entre as empresas vencedoras, Viação Piracicabana, Viação Pioneira, da família Constantino, e Viação Marechal, do Grupo Gulim.
6 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público do Distrito Federal por participação nas irregularidades, entre elas Sascha Heck e o então secretário de Transportes José Walter Vasques. Por causa das suspeitas, a Justiça anulou a licitação em janeiro deste ano e mandou o governo contratar novas empresas, mas a decisão ainda não foi cumprida. Os documentos obtidos pelo G1 reforçam a suspeita de fraude. Nessa conversa, Sascha Heck recebe um e-mail da sócia, pedindo para que ele revise um documento assinado pelo então secretário de Transporte. É um convite para que a própria empresa de Sascha preste serviços para o governo. O valor do contrato, R$ 1.300.000. Em Marília, São Paulo, os documentos indicam que Sascha Heck controlou todo o processo de licitação, que terminou em 2011. A Aviação Cidade Sorriso e a empresa Grande Bauru das famílias Gulim e Constantino foram as vencedoras. Neste meio de 2010, com assunto confidencial, o empresário Pedro Constantino encaminha a Sascha Heck a minuta de um projeto de lei municipal que autoriza a Prefeitura de Marília a fazer uma licitação de ônibus. Na conversa, o empresário pede que Sascha faça considerações, análises e modificações no texto. Este outro e-mail foi enviado por Sascha Heck para um representante da empresa Pérola do Oeste, do Grupo Gulim, que atua em Guarapuava, no Paraná. Sascha assessorou a empresa na licitação de 2009. No documento em anexo, que tem o timbre da prefeitura, Sascha discute mudanças no edital que a empresa participaria. Sugere inserir o termo ônibus em um dos trechos do texto, para restringir os concorrentes. Em junho, Sascha Heck e os sócios da Logitrans foram presos na Operação Riquixá do Ministério Público do Paraná, que investiga fraudes em licitações de Foz do Iguaçu, Guarapuava e Maringá. Todos os suspeitos foram soltos no mês passado, por decisão do Superior Tribunal de Justiça. Por enquanto, todas as empresas investigadas que ganharam a licitação continuam operando nas cidades. A soma do valor dos contratos investigados ultrapassa 16 bilhões de reais. Em nota, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica informou que já tem uma investigação em curso para apurar o suposto cartel em licitações nesse mercado, que já vem mantendo contato com o Ministério Público e que a investigação é sigilosa. A Logitrans, Garrone Heck, as empresas Viação Marechal, Piracicabana e Pioneira não quiseram se manifestar. Nós não conseguimos contato com Sascha Heck e nem com o ex-governador Agnello Queiroz. A Prefeitura de Marília diz que o Judiciário não encontrou irregularidades na licitação. Caico Gulim negou envolvimento com fraudes. A empresa de Donato Gulim e Pedro Constantino não retornaram nossas ligações. A defesa do ex-prefeito de Guarapuava, Luiz Fernando Ribas, disse que ele confia na Justiça e na rejeição da denúncia do Ministério Público. O ex-secretário José Walter Vasques negou as acusações. Esperamos que com essas declarações as nossas autoridades tomem providência, investiguem o caso, inclusive a Câmara de Vereadores possa fazer alguma coisa, apurar o que está acontecendo com o transporte público oriense. Tem que ser feita alguma coisa urgente, né? A TV Massiva está aqui para ouvir, para cobrar. Caso você queira falar ou saiba sobre qualquer procedimento que envolva essa Licitrans ou sabe de algum detalhe, entre em contato com a TV Massiva nesse telefone que está aparecendo aqui embaixo do vídeo. Você liga nesse telefone e deixe seu recado ou manda um WhatsApp, a gente vai retornar para você. TV Massiva, para você e para o mundo.